Oi, aqui é o Gabriel, né? Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo falando sobre ciência e fé. Esse vídeo é literalmente sobre ciência e fé. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o diálogo entre ciência e fé, que é um dos vídeos que eu mais gostei de gravar até agora, né? Porque vocês podem ver a minha biblioteca particular, e ali tem de tudo, né? Física, química, biologia, filosofia, psicologia e por aí vai. E ao mesmo tempo também tem os livros de teologia do seminário, eu tenho diversas bíblias na minha mesa de várias línguas em várias versões e, né, meus amigos tanto de um lado quanto do outro costumam me perguntar como eu lido com isso. E a ideia do canal é basicamente essa, né? Falar um pouco sobre isso, sobre as duas coisas, né? Como elas não se opõem, mas como se complementam. E nesse vídeo eu falei muito sobre isso, né? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Mas hoje eu queria falar basicamente sobre fé, né? Porque eu fui muito impactado por uma palavra ontem. É, Na verdade, estou gravando esse vídeo na madrugada de domingo para segunda, do dia 22 de junho, né? Então, ontem no caso seria sábado, dia 21. Mas eu fui muito impactado por essa passagem, né? Que fala sobre fé. E por que, que eu comecei falando sobre ciência também, né? Porque, claro, a ciência tem seu papel. A ciência tem sua função na sociedade, né? E ela é de extrema importância. Jamais devemos ignorar a ciência. Afinal, eu sou um cientista, faço mestrado na área de biologia, né? Basicamente, eu ganho meu dinheiro com isso. Então, não posso falar para negar a ciência, né? A ciência ela tá aí para ser ouvida, para ser respeitada, para ser, né? Suas recomendações devem ser seguidas, né? A medicina é uma ciência, devemos seguir as recomendações médicas para tudo, né? E, enfim, eu falei muito sobre isso no outro vídeo, mas assim como eu também falei lá, a ciência ela tem suas limitações, mas a fé não. E aí é sobre isso que eu queria falar, né? A ciência ela tem um limite de onde ela pode chegar. A ciência se trata de explicar o mundo natural, explicar os fenômenos da natureza. E isso é extremamente interessante, né? Foi por isso que eu escolhi ser cientista, porque eu acho isso curioso, interessante, a curiosidade de entender como as coisas funcionam, de entender como as coisas são, é simplesmente incrível, né? E eu falo isso também muito num outro vídeo, né? Que eu falo sobre embriologia, também vou deixar o link dele aí. E sim, a ciência é fantástica, né? Ela explica, ela destrincha, é simplesmente incrível. Mas ela ainda está presa, ela ainda está limitada ao mundo natural. A fé não. E justamente pela fé não estar limitada ao mundo natural, muita gente acha que a fé é um fanatismo. Mas não. Existe, infelizmente, o fanatismo, mas ele não. Como é que eu posso dizer? Não deveria existir, né? Porque a fé não é para ser algo fanático. Porque o fanatismo ele vai muito da sua própria interpretação, de achismos, de interpretações deturpadas acerca da palavra de Deus, né? Porque em nenhum momento a Bíblia prega sobre fanatismo, em nenhum momento a Bíblia apoia o fanatismo, muito pelo contrário, né? O fanatismo é desvirtuar a fé, né? A fé ela é racional e é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Sobre uma fé racional. E por que que eu digo que a fé é racional? Porque a fé ela tem um preceito fundamental, né? Eu vou começar a ler aqui a passagem que eu falei que muito me impactou no dia de ontem, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Né? Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Né? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, né? E aqui Paulo fala
algo, uma experiência pessoal dele, né? Paulo sofrendo, achava que ia morrer. Paulo sendo perseguido por causa do evangelho. E aqui ele diz que ele confiava nele mesmo. E por isso ele estava passando por algo que ele mesmo não poderia suportar. Mas e já achava que ia morrer. Ele mesmo achava que tinha chegado a hora dele e é isso. Mas quando ele parou de confiar nele e passou a ter fé em Deus, tudo mudou, né? Seguindo, no verso 10 diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, né? A partir do momento que ele começou a colocar a fé dele em Deus, o problema foi resolvido, né? E o interessante não tá que a fé tá em algum Deus, está no Deus que ressuscita os mortos. E essa passagem mexeu muito comigo, porque, voltando a falar como cientista, a morte é irreversível. Todas as coisas têm um fim. Tudo, seres vivos, a nossa estrela, o universo, tudo isso terá um fim. E mas Paulo fala a fé num Deus que ressuscita os mortos. E ressuscitar os mortos é o maior dos milagres de Deus. Né? Isso reverte todas as leis da física, da biologia, da química que se possa imaginar. Isso reverte a entropia, porque a segunda lei da termodinâmica, né, que diz que tudo tende ao caos e tudo tende a ir de um estado de mais ordem para um estado de mais desordem. E um corpo em decomposição é um corpo muito mais desorganizado do que um corpo vivo. E você trazer um corpo de volta à vida é você reverter isso. Então você reverte a segunda lei da termodinâmica. Você reverte todas as reações químicas de decomposição que estavam ali. Você torna algo morto em vivo novamente. Então é simplesmente o maior dos milagres de Deus, é ressuscitar os mortos. E Paulo fala nisso. É a fé nesse Deus. A fé não tem como ser uma fé fanática se ela estiver pautada única e exclusivamente em Deus e na sua palavra, né? Porque é o Deus que ressuscita os mortos. É racional. Se Deus ressuscita os mortos, ele pode fazer qualquer outra coisa por mim. Né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai tratar Deus como um Deus amoroso, como um pai que ama os seus filhos. Então, se eu acredito que esse Deus, que eu chamo de pai, tem poder para ressuscitar os mortos, por que eu não vou acreditar nele para fazer qualquer outra coisa? A fé, ela é racional, ela é pautada num Deus que ressuscita os mortos, num Deus que faz maravilhas, num Deus que é capaz de reverter as leis da física, da química e da biologia. É nisso que a fé está pautada. Não é em qualquer coisa, não é num achismo, não é numa crença vã, não é simplesmente, não, vai acontecer assim porque eu quero que aconteça assim. Não. Está pautada num Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, né, o próprio Deus falando com João, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? A gente não tem noção do que significa Todo-Poderoso. É realmente aquele que tudo pode, aquele para o qual não existe impossível. Né? Isso me faz lembrar uma passagem lá de Gênesis, quando Deus envia anjos para Abraão e Sara. Né? Sara era estéril, já tinha quase 100 anos, Abraão já estava nos 100, se eu não me engano, e esses anjos dizem para Abraão que ele teria um filho, e Sara não acredita, Sara ri, e eles dizem: acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? E o que eu achei interessantíssimo nessa versão, né, essa versão da NVI,
e que os anjos eles não usam a palavra impossível, eles usam a palavra demasiadamente difícil. Isso é o mesmo que muito difícil. Eles não põem nem que não exista um impossível para Deus, eles dizem que não existe nem algo muito difícil para Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Isso é só uma amostra de que Deus é o Todo-Poderoso. A gente não tem a menor dimensão do que isso significa, né? A nossa mente não consegue compreender a magnitude disso, eu não consigo. Então, o que eu posso dizer aqui é que realmente a minha fé não é uma fé fanática, é uma fé racional, é uma crença lógica, porque ela está pautada num Deus que ressuscita os mortos, num Deus todo-poderoso, num Deus que era, é e há de vir, num Deus que não muda, num Deus eterno, num Deus criador que tudo fez, num Deus que tudo pode. Então a fé, de modo algum, ela deve ser fanática, né? Infelizmente existe a fé fanática, mas ela não deve ser assim, porque ela tem que ser pautada em Deus e em quem Ele é. Quando a nossa fé é de fato pautada em quem Deus é, ela é incrível. Jesus vai dizer lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, se eu não me engano, que tudo é possível ao que crê. Mas não é aquele que crê em qualquer coisa, é aquele que crê em Deus. É aquele que está pautado em quem Deus é, aquele que está pautado na palavra de Deus, né, na Bíblia. Naquele que busca conhecer a Deus. Né, tem isso. Muito da fé fanática, essa fé que gera guerras, não é uma fé daqueles que têm intimidade com Deus. Porque Deus não é um Deus iracundo, Deus não é um Deus de guerras, Deus é um Deus de paz, um Deus de amor. Né? Então, a fé não era para gerar essas coisas, muito pelo contrário, a fé era para ir contra tudo isso. A fé num Deus que é amor não podia gerar guerras. Infelizmente acontece, mas estou aqui justamente para tentar modificar essa visão e mostrar que a fé é racional, a fé ela é pautada num Deus que tudo pode. Né? Ela não é irracional de modo algum, ela é muito racional. Afinal, como eu já disse, se eu acredito que Deus pode ressuscitar os mortos, por que eu não vou acreditar em todo o resto? Então, não é irracional de modo algum. É tão racional quanto a ciência que eu estudo, né? E era essa a ideia do vídeo de hoje. E é isso aí.